Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa com Serralves, hoje dedicada ao tema pandemias na literatura. Como as pandemias têm servido a ficção, como a literatura tem recriado pandemias. A partir de 3 obras emblemáticas: Diário da Peste, de Daniel Defoe, A Peste, de Albert Camus, e Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, estarão à conversa o Sr. Professor Walter Cunha, professor aposentado do Departamento de Estudos Anglo-Americanos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Publicou diversos trabalhos nas áreas de estudos ingleses dos séculos XVIII e XX, assim como diversas traduções. A Sra. Professora Ana Paula Coutinho, que é professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde leciona nas áreas de Literatura Comparada e de Estudos Franceses. É coordenadora do Instituto de Literatura Comparada Margarida Rosa e vice-presidente da Aliança Française do Porto. E a sua professora Isabel Pires Lima, que é professora emérita da Universidade do Porto, onde foi professora catedrática da área de Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea, investigadora do Instituto de Literatura Comparada Margarida Rosa, foi Ministra da Cultura e é vice-presidente da Fundação de Serralves. Esta conversa iniciar-se-á com a intervenção de cada um dos oradores, seguir-se-á um debate entre os mesmos e finalizará com um período destinado a perguntas do público. E então, pela ordem que referi, passava desde já a palavra ao Sr. Professor Walter Cunha. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido pela Fundação de Serralves e, nomeadamente, na pessoa da Isabel Pires Lima, que me convidou para participar nesta conversa. Como é a obra de que eu vou falar, dentro destas três, é provavelmente a que é menos conhecida, embora ultimamente ela tenha sido muito mais falada e mesmo mais divulgada e mais publicada. Eu sei que, por exemplo, o ano passado, numa dada altura, a edição da Penguin, em Inglaterra, a edição da Penguin desta obra esgotou. Ela está publicada em mais edições, mas a pandemia levou a uma procura muito grande destas obras, e nomeadamente desta obra de Defoe. Mas, como eu dizia, uma vez que é provavelmente a obra menos conhecida, eu começarei por muito brevemente fazer uma apresentação e uma contextualização desta obra. O ano da peste a que o título se refere é concretamente o ano de 1665. É o ano da peste de Londres, aquela que foi provavelmente o último grande surto de peste na Europa, e que durou durante quase cerca de um ano e que ficou mesmo conhecido precisamente como o ano da peste. O que o Diário do Ano da Peste, como ele se chama, faz é precisamente apresentar de forma muito minuciosa, muito pormenorizada, aquilo que é um dia-a-dia da vida em Londres durante esse ano. Supostamente contado por alguém que teria lá vivido e que teria, portanto, vivido todos esses acontecimentos, vivido esse tempo, e, portanto, estava assim em condições de contar em primeira mão os vários episódios e as várias situações que relata. A narrativa, de facto, vale pela minúcia e pelo pormenor realista, circunstancial, com que a situação concreta, a vivência concreta da peste em Londres se verifica. Defoe é muito particular e muito preciso e muito minucioso na apresentação de episódios tétricos da peste, o enterramento das vítimas, dos infectados,
a abertura das valas, as valas comuns, a utilização das valas comuns, a utilização dos carros dos mortos que recolhiam os mortos nas ruas à porta das casas durante a noite. Os mortos só podiam ser recolhidos durante a noite. Ele dá-nos todos esses pormenores, por vezes com uma minúcia, como eu dizia, tétrica e quase, dizia, assustadora. A intenção parece ser efetivamente essa. Bom, o que vale do romance é, em boa parte, eu estou-lhe a chamar romance, já vou discutir se poderá falar de um romance ou não. Mas o que vale deste texto é, enquanto tal, enquanto ficção narrativa, se o quisermos considerar assim, é precisamente o uso do pormenor realista, o modo como Defoe transcreve o dia-a-dia de situações humanas extremas. E essas situações humanas extremas para as quais ele vai, ao longo de todo o romance, e o texto tem a volta de 300, depende das edições, a edição que eu tenho tem cerca de 300 páginas, ele vai apresentando inúmeros exemplos, inúmeros episódios que vão ilustrando essas várias situações. Portanto, ele não apresenta as situações em termos genéricos, não as apresenta em termos abstratos. Ele diz mais que uma vez, não há palavras, não há palavras para explicar o horror, o desespero daquelas situações, e, portanto, ele não usa palavras para explicar, ele usa palavras para descrever, e para descrever através de situações concretas, presenciadas por ele, na maior parte dos casos, por ele, narrador, ou então que alguém que lhe contam, não é? De que ele tem conhecimento enquanto vive esse tempo. Aquilo que domina na narrativa são precisamente, então, o medo, o desespero, o terror, o horror. O que se ouve está-se permanentemente a ouvir gritos, permanentemente ele ouve gritos nas ruas, as pessoas gritam dentro das casas, gritam nas ruas, enlouquecem, andam nas ruas, as pessoas enlouquecem pela doença, mas também enlouquecem, ele acentua muito isso, enlouquecem em resultado do tratamento, porque a peste fazia aparecer inchaços no corpo, e o tratamento que era usado pelos médicos, pelos físicos da altura, era causticar, era queimar esses inchaços. Pensava-se que queimando esses inchaços com líquidos cáusticos não era possível parar a doença. E a situação desesperada das pessoas, como dizia ele, por vezes as pessoas morriam do tratamento, do desespero, que até se atiravam ao rio, etc. Este é, digamos, é o conteúdo, digamos assim, da narrativa. A narrativa, de facto, é publicada em 1722, portanto, quase 60 anos depois destas ocorrências. E é publicada por Daniel Defoe, sabemos nós, mas naturalmente ela não é publicada sob o nome Daniel Defoe. De resto, Defoe publicou a maior parte das suas obras anonimamente, e esta não fugiu à regra. A obra é, como digo, apresentada por um narrador que teria vivido aquele tempo e que recolheu informações e, portanto, resolve publicar o relato da sua experiência. O que é que terá levado Defoe a publicar isto em 1722? Há razões muito próximas. Na verdade, em 1720, 2 anos antes, tinha-se declarado um surto de peste em Marselha. Havia, até ao século XVIII, ocorrem frequentemente surtos de
depois vão sendo cada vez menores e de menor dimensão, mas vão ocorrendo surtos em vários lugares da Europa de peste. E tinha-se declarado em Marselha e receava-se que se pudesse estender a outros pontos da Europa, e nomeadamente a Londres. Marselha era um porto com grande ligação a outros grandes portos da Europa, como nomeadamente, particularmente Londres. Portanto, há uma situação no princípio da década de 20 de medo, de receio de que a peste possa voltar. Em 1721 há também um surto de varíola em Londres. O varíola era também algo que de vez em quando aparecia e provocava surtos bastante perigosos. Há um surto de varíola em Londres, portanto há uma atmosfera de medo relativamente à ocorrência de algo mais grave, como poderia ser a vinda da peste. Em 1721 é publicada uma lei da quarentena pelo governo, que era uma lei da quarentena que implicava medidas a tomar relativamente aos barcos que vinham do exterior, que aportavam aos portos ingleses, que se viessem de lugares onde havia surtos de doenças, eles eram obrigados a estar parados, a fazer quarentena, etc. Portanto, há um ambiente de receio da ocorrência da peste. E então, Defoe publica, em 1722, publica 2 livros. Este é o único, é o mais conhecido, este, o Journal of the Plague Year, o Diário do Ano da Peste. Mas, ao mesmo tempo, isto é, com uma diferença de 2 ou 3 meses, no mesmo ano de 1722, ele publica um outro livro, também não tão longo quanto este, mas também relativamente longo, de 100 e tal páginas, perto de 200, que se intitula Due Preparations for the Plague, portanto, os devidos preparativos para a peste, onde ele enumera uma quantidade de medidas que ele considera que as autoridades deveriam tomar para prevenir e antecipar o risco da peste. Portanto, estes 2 livros são por vezes lidos como um par, isto é, o diário do ano da peste terá, entre outros objetivos, o objetivo de alertar para o perigo da peste através de exemplos vivos, vívidos, digamos, concretos, enquanto que o outro livro é muito mais de medidas administrativas que ele considera que devem ser tomadas. A narrativa aparece, portanto, o narrador nunca se identifica, a não ser como diz que é um celeiro com S, isto é um fabricante de celas, e no fim aparece o nome HF. HF, que normalmente se considera como sendo as iniciais de um tio de Defoe, que era Henry Foe. O nome de família era Foe. Ele acrescentou o de, já quando tinha 30 anos, porque era mais fino, assim, uma partícula afrancesada, e deixou de ser Foe e passou a ser Defoe. Mas, portanto, o HF era de Henry Foe, que de facto foi um tio dele que viveu o tempo. Ele tinha 5 ou 6 anos quando ocorreu a peste em Londres, e nem sequer viveu lá porque o pai saiu de Londres, como muita gente saiu, como a Casa Real. Uma das coisas que ele critica aqui é o facto da Casa Real ter desde logo abandonado Londres, foi para Oxford, e ter ligado pouco e nem sequer ter ficado agradecida a Deus pelo facto de ter sido poupada aos problemas da peste. Casa Real, lembro que era Carlos II e Catarina de Bragança, com que Catarina de Bragança tinha casado com Carlos II 2 ou 3 anos antes. Um aspecto interessante que resulta assim deste facto de estarmos perante uma narrativa que pretende ser factual, que se apresenta como factual, mas que na verdade é uma ficção. É claro que podemos sempre considerar que ela é uma ficção com
com bases documentais. Isto é, ele terá tido informações, claro, não tinha corrido tanto tempo assim, teve informações do tio, eventualmente. Alguns biógrafos consideram que ele, se calhar, teve livros de notas do tio, mas não deve ter tido nada, não há nenhuma indicação desse género. Mas poderá ter tido informações e naturalmente recebeu essas coisas que se diziam acerca da peste, naturalmente corriam e correram nas décadas seguintes. E, portanto, ele recolheu muitas informações, muitos dados. Ele também trabalha com muitos dados aqui, ele trabalha com aquilo que se chamavam as mortality bills, que eram os números publicados semanalmente do número de mortos e, portanto, ele também fornece muitos dados estatísticos ao longo da narrativa. Mas o interessante, eu creio que já estão a acabar os meus 15 minutos de fama. Um ponto interessante a acentuar a propósito disto, eu teria muitos outros pontos interessantes a referir, pelo menos eu considero interessantes, é o facto de estarmos assim perante uma narrativa que se constrói a partir de factos reais. Mas que é uma ficção. Não temos nada que garanta que aqueles episódios que ocupam a narrativa tenham ocorrido efetivamente. Temos uma narrativa que é construída a partir de factos reais, mas que é uma ficção narrativa, mas que, por outro lado, passou a ser muito lida como um relato histórico, isto é, desde esta altura, desde o século XVIII, e disse que ainda até hoje, quando se formos a qualquer livro de história que fale da peste de Londres de 1665, é inevitável que apareça alguma citação do livro do Defoe. Ou seja, o livro do Defoe vem sendo tomado como um relato fiável da peste. Portanto, há aqui, de facto, um jogo, de certo modo, interessante entre a ficção e a realidade. Quer dizer, a realidade da peste deu origem à ficção e forneceu material a Defoe para a construção da sua ficção, mas, por outro lado, a imagem que hoje temos, a imagem que desde o princípio do século XVIII temos da peste de Londres de 65 é sobretudo dada pelo livro do Defoe. Ou seja, a realidade construiu a ficção, mas de facto a ficção constrói a realidade, porque as informações, a generalidade das informações, quando se quer imaginar o que foi, ou pensar o que foi a peste de Londres em 1665, recorre-se sempre ao livro do Defoe, muitas vezes ignorando até que de facto se trata de uma ficção. Pronto, talvez depois na conversa haja oportunidade para referir outros aspectos, mas já passo a palavra à Isabel Coutinho, que vai falar sobre o Camus. Eu então começo por também dizer boa tarde a todos e agradecer a Serralves, na pessoa da Isabel Pires Lima, o convite para esta conversa. É um prazer estar com estes dois colegas da faculdade e é um prazer para mim sempre muito grande voltar a um dos meus autores, que é Albert Camus. E então acho que o encadeamento está bem feito, funciona, na medida em que o meu propósito é apresentar e comentar brevemente uma obra que começa com uma epígrafe exatamente de Defoe. E é uma epígrafe muito interessante, que diz assim: é tão razoável representar uma espécie de encarceramento por uma outra, como representar qualquer coisa que realmente existe por qualquer coisa que não existe. Ou seja, parece de facto poder depreender-se a partir desta epígrafe que Camus quis dar um salto e desde o início
fazer o leitor pensar que há aqui a representação de uma coisa por outra coisa e, portanto, a abertura para uma leitura alegórica da peste. Aquilo que nós sabemos é que este livro, este romance publicado em 1947, portanto depois do final da guerra, era um livro que vinha a ser pensado, elaborado já há uns anos. Sabe-se pelos cadernos de notas de Camus que ele, quando regressa à Argélia em 1941, já a guerra tinha começado, já tinha alimentado, e isso já vinha dos finais dos anos 30, a vontade de escrever sobre a peste em geral, e portanto daí ter procurado imensas obras históricas, a Bíblia, naturalmente o Diário do Ano da Peste de Defoe, a prova está mesmo aqui até pela homenagem que lhe presta com este epígrafe, mas também é muito curioso, penso eu, saber o seguinte: ele até num primeiro momento, sabemos isso pelos cadernos, que ele não lhe queria ter como título a palavra peste. Queria e pensou noutro título, e outro título seria Prisioneiros. E esta diferença parece-me já muito significativa, porque nos faz perceber que aquilo que lhe vai interessar, o que lhe interessa a Camus, é abordar uma determinada situação crítica, uma situação pandémica, mas focar-se não tanto, lá está, nos pormenores da descrição exterior do que acontece numa situação pandémica, mas verificar ou a explorar aquilo que se passa a nível de a interioridade de algumas personagens, em termos como é que ela é incorporada. E há uma passagem no romance muito interessante, logo nas primeiras 30 páginas, que diz o seguinte, se me permitem: a imprensa tão tagarela no caso dos ratos já nada dizia, é que os ratos morrem na rua e os homens no seu quarto, e os jornais só se ocupam da rua. O facto, para quem não leu, é que há um médico, o Dr. Rieu, que começa logo no início o facto estranho em começar a encontrar ratos mortos. Mas o único aspecto, digamos assim, o único pormenor mais detalhado a nível enfim, do sinal de qualquer coisa que está a ocorrer na cidade, numa cidade Orão, em Argélia, antiga, na altura, a colónia francesa, uma cidade que, aliás, é descrita logo no início como uma cidade feia, sem interesse particularmente, sem nenhum interesse em particular, com existências completamente normais, banais, e onde há esse efeito, ou há esse sinal insólito. Começa a aparecer aqui e ali um rato morto. E portanto, quem tem a percepção, quem vê isso pela primeira vez, é esse Dr. Rieu. E então, o romance que vai acompanhar também, à volta de um ano, que nós só sabemos no início do romance que se passa em Orão, num ano de 1940, e depois não se diz qual é o ano, portanto fica no vago, e sabemos que nos primeiros capítulos ainda há uma indicação, se não estou a erro, logo o dia 16 de Abril, a primeira ocorrência, e depois, ao longo do romance, vai-se acompanhando o desenrolar do ano, as estações,
até as diferentes estações, até dar a volta e, portanto, haver mais ou menos um ano, que é o período de vigência da pandemia. E ao longo desse ano, efetivamente, o foco vai estar nas repercussões a nível das individualidades, de determinadas individualidades. E, nesse sentido, Camus vai eleger uma mão cheia de personagens. A personagem principal, que é o Dr. Rieu, sendo que, omiti esse pormenor que é interessante e podemos até inclusivamente ver nele, e porventura também ainda uma repercussão da leitura de Defoe, é um romance que começa por se apresentar com um narrador anónimo. Não sabemos quem é, mas que sabemos que é alguém que é da própria cidade, portanto que está a viver também os acontecimentos, mas não sabemos de quem se trata. Mas a personagem, digamos, a personagem principal, a personagem motor, é um médico e que vai, depois, em torno dele, vão gravitar outras personagens. Um padre jesuíta, o Panelu, um jornalista, Rambert, um jornalista que está por acaso em Oran, porque se estava a fazer uma reportagem para saber as condições sanitárias da vida dos árabes portanto, em Oran, na Argélia, e um outro personagem é um Tarrou, um diletante que escreve, que também está a escrever e em quem o narrador se vai apoiar em algumas passagens e, portanto, vamos ter citações dentro do romance desses cadernos do Tarrou, um escritor com umas questões existenciais muito marcadas. Temos um homem que é um oportunista da situação, que vai aproveitar-se do quadro e vai fazer contrabando, e é o único que de alguma forma aproveita com a situação, que é o Cotard. Temos um juiz, um Autain, cujo filho, ainda criança, vai acabar por falecer, e temos uma personagem também muito interessante, que é o Joseph Grand, que é um empregado camarário e que também tem a obsessão, também pensa que gostaria de ser escritor e passa a vida a reescrever a mesma frase. Se refiro esta ligação de cada um destas personagens com a escrita, com as palavras, é porque me parece importante, posso depois falar nisso num segundo momento. E, portanto, nós vamos ter este romance, ao longo deste romance, nós vamos ter os diferentes momentos porque passa aquela cidade, aquela coletividade, com especial referência, efetivamente, ao facto de Oran ter ficado isolada do resto do território e dos outros países, de tal maneira que Rambert, que era o jornalista que estava lá por acaso e que queria voltar para Paris, vê-se, um dos dilemas é que quer sair dali porque aquilo não lhe diz nada, e vai tentar todos os meios, mesmo até um determinado momento ilegais, ou pelo contrabando para sair, mas acabará por não sair. E nós vamos ter, portanto, conversas, reflexões sobre, no fundo, o que me parece ser a grande questão de Camus, que é a relação entre o indivíduo e o coletivo numa situação de crise. E isto é importante perceber também o enquadramento desta obra no conjunto das obras de Camus.
a peste faz parte daquilo que ficou conhecido, que ele próprio admitiu, como um ciclo da revolta que dá seguimento ao primeiro ciclo do absurdo. E uma das formas de lermos a peste é fazermos uma leitura contrastiva entre a peste e o estrangeiro, de Camus. O indivíduo revoltado, único indivíduo solitário, e uma atitude, uma revolta no sentido de uma não aceitação de um determinado status quo e, portanto, uma resistência a esse status quo, mas por ação, digamos, concatenada, por um pensamento associado a uma ideia de coletivo. Uma das frases que ficou famosa do ensaio que Albert Camus estava a escrever pela mesma altura, mas pela mesma altura da publicação em 47 de A Peste, mas que vai ter depois de ver o lume só em 51, que é o ensaio O Homem Revoltado, tem uma passagem que é particularmente, uma expressão que é particularmente significativa, que diz o seguinte, e é um remake, digamos assim, da célebre postulado de Descartes. Eu revolto-me, logo nós existimos ou somos. Não é? Portanto, há aqui é a partir do momento que um indivíduo resiste, se revolta, que pode também existir uma identidade coletiva e uma ação coletiva. Eu penso que eu tenho também várias outras coisas para dizer, poderia ter para dizer, mas talvez para não atrasar muito esta primeira parte, e penso que também já ultrapassei os meus 15 minutos, ficaria por aqui e depois, se calhar, adiantarei mais um ou outro pormenor. Muito bem, sendo assim, chegou agora a minha vez. Começo, evidentemente, por saudar quem nos segue e a Ana Paula e o Walter por terem cedido a estar nesta conversa com Serralves, dois colegas e amigos de longa data que tenho muito prazer em reencontrar, ainda que nesta forma virtual. Bom, a mim cabe-me falar de um romance mais recente e de um romance português, o Ensaio sobre a Cegueira, o romance Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, que é um romance datado de 1995. Eu vou procurar seguir um pouco a narrativa que o romance nos propõe e, ao mesmo tempo, ir facultando uma certa leitura que me proponho ir fazendo do romance. Então, o romance começa com uma cena em que um homem, a conduzir numa cidade do nosso tempo, uma cidade sem nome, mas uma cidade contemporânea, um homem cega subitamente ao volante do seu automóvel no meio do trânsito. E a sua cegueira muito rapidamente se transforma, se revela contagiosa. E, portanto, daí a criação por parte das autoridades de uma quarentena para enfim, confinar os atingidos pelo chamado mal branco, dado que a cegueira em causa é uma cegueira branca. Portanto, os cegos veem branco, portanto, os cegos veem vazio, digamos assim. Portanto, rapidamente as autoridades criam uma quarentena e essa quarentena decorre no manicômio. Portanto, essa quarentena os cegos são encerrados, os cegos contaminados são encerrados no manicômio.
são encarcerados no manicômio. E este espaço concentracionário, à medida que vai sendo descrito, vai-se revelando uma espécie de microcosmos que replica de uma forma relativamente clara o mundo fora do manicômio. Portanto, digamos que aos poucos o mundo dos cegos, o mundo concentracionário dos cegos é semelhante ao mundo que os cegos conheciam e que o leitor conhece. Replica em muitos aspectos, de uma forma mais radical, mas replica em muitos aspectos o mundo exterior ao manicômio. Portanto, é um inferno do inferno. Aliás, num certo momento uma personagem diz que se trata do inferno, portanto, exatamente fazendo um bocadinho, transmitindo um bocadinho esta ideia de que é um mundo que replica um mundo que já conhecíamos de uma forma mais intensa. Uma das personagens, chamada a Mulher do Médico, as personagens não têm um nome próprio, têm nomes deste tipo, a Mulher do Médico, e vamos já falar disso. A Mulher do Médico constata, num certo momento, o seguinte, ela diz: tão longe estamos do mundo que não tarda que comecemos a não saber quem somos, nem nos lembramos sequer dizer-nos como nos chamamos. E para quê? Para que iriam saber-nos os nomes. Portanto, simultaneamente, nós vamos vendo que aquele mundo replica em muito o mundo do exterior, mas ao mesmo tempo os cegos vão tendo a percepção de que aquele mundo é um mundo que os obriga, que cria uma certa indeterminação ontológica neles, quer dizer, isto é, começam a ter dificuldade em identificar-se enquanto entes, enquanto sujeitos. E, portanto, este desnorte ontológico vai sendo acompanhado pela perda dos valores mais ou menos hierarquizados, que são os valores que nos regem, não é? Que nos regem no mundo onde vivemos. Portanto, eles vão perdendo, vão-se desnorteando relativamente aos valores que os norteavam no mundo exterior. Por exemplo, a Mulher do Médico vai, num certo momento, ter uma experiência extremada desta instabilidade ontológica, porque vai tornar-se assassina. Vai matar por vingança e por sobrevivência o chefe armado de uma máfia que se constitui entre os cegos. Entre os cegos surge uma máfia que domina o manicômio, vai racionar os alimentos, limitar o acesso às instalações sanitárias, vai violentar sexualmente as cegas. Portanto, num certo momento, ela consegue ter a oportunidade de o assassinar. E assassina-o. E ela pensa, assassinei-o, o que é que isto quer dizer? Mas quem é que eu sou, não é? Portanto, isso perturba naturalmente, mas, simultaneamente, ela tem consciência de que, se fosse necessário, mataria outra vez. Portanto, isto é, digamos, a polaridade elementar que norteia o nosso mundo, a polaridade entre vida e morte, entre direito à vida e assassinato, não é? E provocação da morte. Na verdade, fica extremamente desestabilizado, não é? Portanto, esta polaridade entra em crise, se quisermos, não é? E nós vamos assistir, é-nos feita a descrição da quarentena, a descrição da quarentena prolonga-se e os cegos vão descer os sucessivos degraus da degradação e da abjeção, evidentemente, não é? E ao mesmo tempo que vai sendo descrita esta degradação e esta abjeção em que os cegos vão viver, à medida que isso vai acontecendo, ao mesmo tempo vai-se evidenciando o caráter alegórico da cegueira e do romance. Isto é, portanto, nós estamos num romance que não se passa-se fora do tempo e fora do espaço. É uma cidade sem nome, num tempo que não nos é dito qual é. Nós percebemos que é uma cidade, enfim, contemporânea, mas mais nada. Portanto, fora do tempo, fora do espaço, e o facto do romance passar fora do tempo e do espaço contribui exatamente para que a dimensão alegórica se vá constituindo à medida que nós vamos lendo o romance. E o facto das personagens não terem um nome próprio
também também ajuda a construir este caráter alegórico. As personagens são o médico, a mulher do médico, a rapariga dos óculos escuros, o primeiro cego, o segundo cego, o rapazinho estrábico, etc. Portanto, o velho da venda preta, por aí fora. Portanto, como há pouco a Ana Paula lembrou, na alegoria, quando eu falo de uma coisa, falo de outra. Ou, se quisermos, para dizer de outra maneira, a alegoria é um sistema de representação de dois mundos. Ora, Saramago fala do manicômio da cegueira, mas é do mundo exterior que ele está a falar. Portanto, um mundo em que uma epidemia virótica nos tornou cegos. E reparem, eu estou já propositadamente a usar a primeira pessoa plural. Nos tornou cegos. Portanto, há um cego que declara num certo momento: já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou, o medo nos fará continuar cegos. Portanto, a cegueira de que se fala é, portanto, uma alegoria da nossa condição contemporânea. Se quisermos ir um pouco mais além, da nossa condição pós-moderna, num mundo que, não se reconhecendo cego, não se reconhecendo cego, é cego. Portanto, não se reconhecendo como cego, na verdade é cego. Um mundo de cegos onde a esperança morreu, como morreu dentro da quarentena, não é? Como morreu dentro do manicômio. Portanto, a mulher do médico diz num certo momento assim: a cegueira também é isto, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança. Ora, portanto, este é um mundo, o mundo da quarentena e o mundo de cá de fora, mas é um mundo vazio de sentido. O mundo dos cegos é um mundo rasurado, é um mundo branco, é um mundo, como digo, vazio de sentido. Portanto, aliás, a cegueira é muitas vezes designada por mal branco. Portanto, as vítimas veem tudo branco e não têm qualquer sentido de orientação. E esse é um aspecto muitíssimo importante para o qual o romance nos remete. Portanto, não têm qualquer possibilidade de orientação. Num certo momento diz-se: não há estrelas no céu branco. Portanto, não há forma de encontrar uma orientação. Um dia, dentro do manicômio, ainda, a tensão atinge um clímax e uma cega desesperada incendeia a camarata dos malvados, da máfia dos cegos. E o fogo rapidamente alastra, torna-se incontrolável, aposta-se enfim, de todas as instalações e, embora correndo o risco de serem baleados pelos guardas, mesmo assim os cegos avançam para a porta. E ao avançarem para a porta, a mulher do médico, que é, desde o princípio, a única cega que vê, isto é, que simulou a cegueira para poder acompanhar o marido para a quarentena, e que continua, inexplicavelmente, vendo, a mulher do médico constata que os portões estão abertos e que os portões estão abertos, os guardas desapareceram. E comenta o seguinte: o portão está aberto de par em par. Os loucos saem, diz o narrador. Reparem, os loucos saem. Portanto, neste momento, o narrador já não diz os cegos, diz os loucos. Isto é, fazendo a aproximação explícita entre cegos e loucos, de novo numa indeterminação ontológica, sem saber quem é quem, sem sabermos quem é o quê, digamos assim. Portanto, se quiserem, a polaridade razão-loucura também se torna oscilante no romance. Portanto, e no fundo, esta oscilação, a partir do momento em que os cegos saem da quarentena e constatam, através dos olhos da mulher do médico, constatam que toda a população da cidade está cega, evidentemente que esta oscilação entre cegueira e loucura não está limitada apenas aos cegos, não está limitada apenas à cidade, no fundo isto é extensível, por metonímia, é extensível ao país, ao mundo, à nossa condição atual, não é? No fundo, toda a gente está cega dentro e fora do manicômio. Portanto, a população da cidade está igualada na cegueira e, portanto, quando os cegos começam a circular pela cidade, aquele núcleo
evidentemente liderados pela mulher do médico, mas quando começam a deambular pela cidade, são incapazes de encontrar portanto, eles parecem uma horda primitiva, eles não são capazes de encontrar uma organização, um sentido. Portanto, têm dificuldade, obviamente estão cegos, num mundo em que todos estão cegos, naturalmente que se confundem com a horda primitiva. No fundo, aquele mundo que eles encontram é um mundo que prolonga em tudo aquilo que eles tinham sentido na quarentena, no manicômio. Portanto, há uma confusão completa entre os dois mundos. Portanto, no fundo, constatam que o mundo, cá fora como lá dentro, perdeu o sentido. Se quiserem, o desnorte ontológico é completo e há uma relativização de tudo, incluindo uma relativização da vida e da morte. Eles encontram vários mortos, à medida que vão deambulando pela cidade, naturalmente. Por exemplo, a rapariga dos óculos escuros encontra os pais mortos e a mulher do médico diz-lhe, não chores, e diz qualquer coisa como isto. As lágrimas, que sentido têm quando o mundo perdeu o sentido? Portanto, o mundo que os cegos vão vendo através dos olhos da mulher do médico é um mundo em que vão sofrer a experiência da fome, da sede, do frio. É um quadro apocalíptico e assustador aquele que eles naturalmente encontram. O que leva a mulher do médico a dizer que ela foi a que nasceu para ver o horror. Não é? Portanto, ela é a única que vê, nasceu para ver o horror. Ela diz, não me perguntem o que é o bem e o que é o mal, a partir do momento em que ela constata que nas ruas todos estão cegos, não perguntem o que é o bem e o mal, sabíamos-lo de cada vez que tivemos de agir no tempo em que a cegueira era uma exceção. O certo e o errado são apenas modos diferentes de entender a nossa relação com os outros. Portanto, estamos perante uma total relativização ética, evidentemente, não é? A relativização ética, como sabem, domina as nossas sociedades contemporâneas, designadamente, enfim, as sociedades pós-modernas. Portanto, o mundo que eles encontram é um mundo mergulhado numa realidade, é uma realidade caótica, mergulhada numa relativização ética, onde não é possível encontrar qualquer sentido para a história, não é possível, digamos, em que se vive numa incerteza radical. No entanto, no meio de tudo isto, há alguém que vê, não é? Há alguém que corporiza a lucidez. Esse alguém é, evidentemente, a mulher do médico, que é a única que, digamos, reconhece o caos, identifica o caos e vai levando os cegos a tomarem consciência de que devem rejeitar, importa que rejeitem, este mundo caótico, sem sentido e sem futuro. E, portanto, ela torna-se, digamos, durante a deambulação desnorteada pela cidade, pelas casas, à procura de meios de subsistência, à procura dos parentes, etc., etc., ela vai, digamos, vai procurando reconstruir valores de solidariedade, valores de reparação da dignidade humana, não é? Portanto, isto é, ela vai ganhando a dimensão simbólica de guia. Ela transforma-se numa espécie de mater libertadora, não é? Num certo momento lemos assim, alguém tinha deitado a mão ao último farrapo que mal a tapava da cintura para cima. Agora ia de peitos descobertos. Por eles, lustralmente, palavra fina, lhes corria a água do céu. Não era a liberdade guiando o povo. Os sacos de comida, felizmente cheios, pesam demasiado para os levar levantados como uma bandeira. Portanto, o que é que esta guia, esta mater libertadora procura fazer? No fundo, procura reclamar abertamente junto dos cegos e levá-los a reclamar a urgência de um sentido para a vida. Portanto, urge recuperar a luz, não é? Urge recuperar a luz. Não podemos, ela num certo momento diz, não devíamos ser cegos. Não devíamos, reparem, não devíamos ser cegos. Portanto, importa encontrar no fundo o quê? Um princípio organizativo para agir. Organizar-se, diz ela num certo momento, é também começar a ter olhos.
É no fundo começar de novo a ver. Portanto, o que é que os cegos constatam? E aproximo já do termo. Os cegos constatam que o mundo, que o homem, que os seres humanos estão sós no mundo e que lhes cabe, é a eles que cabe inventar um futuro. É a eles que cabe, digamos, é a eles que cabe construir um futuro, inventar o futuro, sem prestar atenção a bandeiras e a anunciamentos mágicos, estou a usar uma expressão do romance, anunciamentos mágicos que se vão fazer numa certa praça dos anunciamentos mágicos na cidade. Portanto, o homem, é isto no fundo que o romance nos diz, ressurgirá sozinho, sem bandeiras, sem deuses, confiando na sua estrita condição humana, que é, no fundo, a única matriz que o narrador reconhece como uma matriz para encontrar sentido no futuro. Portanto, o homem precisa, no fundo, de se limpar. Aliás, nós assistimos a uma chuva no romance, uma chuva apocalíptica, mas que é exatamente uma chuva que limpa, que permite, diz o romance num certo momento, que permite limpar um pouco, ou ao menos um pouco, esta sujidade insuportável da alma, do corpo, disse um deles, como para corrigir o metafísico pensamento. Depois acrescentam, é o mesmo. Portanto, a alma ou o corpo, evidentemente, são o mesmo. Portanto, Saramago, no fundo, vê nesta mulher cega uma espécie de anjo lúcido, que transporta luz, não é? Anjo lúcido que vê o presente e que vê o passado, o presente e que procura projetar o futuro. Aliás, num certo momento, ao enterrar um morto, ela lança um grito dizendo que diz apenas isto, ressurgirá. Portanto, se quiserem, o que importa recuperar é portanto, importa recuperar um sentido para a vida, um sentido que seja, obviamente, emancipatório. Portanto, ela é uma mensageira de uma ordem nova, que é preciso encontrar a partir do caos, não é? Ela é mensageira de uma ordem nova, acredita na capacidade de encontrar um sentido, reclama a necessidade de encontrar um sentido para a história, e uma das últimas frases do livro diz o seguinte, que eu acho que é muitíssimo reveladora digamos, do objetivo desta construção ficcional. Penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. Portanto, reparem, isto enfatiza exatamente a tal indeterminação ontológica de que vínhamos falando, que é a indeterminação ontológica da nossa condição pós-moderna, e no fundo o livro propõe uma espécie de grau zero, não é? de sentido, de recuperação de sentido do futuro. Num certo momento lê-se assim: se eu voltar a ter olhos, olharei verdadeiramente os olhos dos outros, como se estivesse a ver-lhes a alma. Portanto, e acabo, Saramago, num dos volumes dos cadernos de Lanzarote, ele define, como sendo o cerne da sua obra, uma meditação sobre o erro, diz ele. A minha obra é, genericamente, uma meditação sobre o erro. Ora, mais uma vez é o caso neste romance. Este romance é uma meditação sobre, e é assim que eu o leio, uma meditação sobre a pandemia da cegueira da nossa condição contemporânea, que nos vai afastando de uma matriz humanista, no ponto de vista do narrador, que nos vai afastando de uma matriz humanista e tornando-nos seres perdidos num caos sem sentido. Mas, como sempre, também neste romance, Saramago proclama um sentido emancipatório para o futuro da humanidade. Portanto, ele nega a vulgata pós-moderna do fim da história, evidentemente, mesmo que seja preciso a humanidade experimentar o apocalipse pandémico, só depois disso poderá ressurgir. E talvez por isso este romance, reparem, se chama, não romance, mas ensaio sobre a cegueira.
portanto, propõe-se como um ensaio, digamos assim. Ora, passaríamos então agora, depois destas nossas exposições, passaríamos uma conversa entre nós e depois abriríamos um bocadinho a conversa ao público. Eu talvez começasse para lançar a conversa, não é? A não ser que os meus colegas o queiram fazer, naturalmente, mas eu começaria talvez por tentar pensar um pouco sobre o que há de comum entre estes três romances, todos eles em torno de situações de pandemia. Passaria a questão, Walter, Ana Paula, qual de vocês quer avançar? Quer começar, Walter, por ordem cronológica? Por ordem cronológica inversa. Aquilo que há de facto pontos que penso que unem os três, que permitem relacionar os três romances. De facto, a representação do confinamento, não é? A representação da quarentena, que é característica, não é? Que é central a todos eles. E por outro lado, o modo como a quarentena abre a via para possíveis representações de libertação, de saída, não é? Eles serão, claro que os três são diferentes, não é? No modo como fazem essa representação, até para além de tudo, porque estamos em momentos históricos significativamente diferentes. Embora no caso do Camus e do Saramago há uma maior proximidade, apesar de tudo, não é? Do que com Defoe. Mas pronto, as diferenças são significativas. Mas, e esta também era também uma questão que eu a partir desta questão também a deixaria em aberto para a Isabel e para a Ana Paula Coutinho, que é, em ambos os casos falaram de alegoria. Eu não falei de alegoria, mas de facto há alegoria, não é? Também no caso da obra de Defoe. Eu acho que será interessante vermos em que medida é que esta é a alegoria do confinamento, não é? Em que esta alegoria do confinamento, o que é que ela representa? Ou seja, Isabel Lima acentuou particularmente a representação de um isolamento ontológico, não é? Eu não sei se no caso de Camus, do caso da peste, se pode falar nos mesmos termos de um isolamento, de uma alegoria do isolamento, ou se essa alegoria não é de outra... O confinamento não é de outros planos, não é? As dimensões alegóricas não são outras. Não é? Como no caso de Defoe, são diferentes. Peço desculpa, sim. Há pouco acabei por não referir um dado importante que tem a ver exatamente até como a obra foi lida no momento em que foi publicada, o 47, e esta alegoria foi identificada como uma alegoria da peste nazi. A peste bruna, a peste castanha, numa alusão à cor das camisas dos soldados alemães. E de facto, não é só por causa disso, é também porque nós vemos que dentro deste digamos, de um certo vago ou indefinição que deixa Camus logo no início, 1904, e não diz o ano, remete exatamente para um tempo histórico muito, muito preciso, e depois vai fazer alusão a campos.
a campos que são campos de confinamento, são campos de isolamento de uma peste, que a dado momento é designada mesmo como peste bubónica, mas deixa campos onde estão indivíduos infectados, por exemplo, em sítios como campos de futebol reconvertidos para de facto haver um isolamento de pessoas infectadas. Mas há um capítulo que começa com estes termos que eu acho dignos de prestar atenção. Havia, assim na cidade, vários outros campos sobre os quais o narrador, por escrúpulo e por falta de informação direta, nada mais pode dizer. Mas o crepúsculo, o mistério dos muros e o temor destes lugares condenados pesavam duramente sobre o moral dos nossos concidadãos e aumentavam ainda mais a desorientação e o mal-estar de todos. Ora, isto é publicado em 47. Em 47 sai, e se isto é um homem, de Primo Levi, que teve muita pouca aceitação, quase ninguém quis ler. E sai A Espécie Humana, de Robert Antelme, um outro sobrevivente de um campo de concentração. E eu acho muito, muito interessante que Camus tivesse feito aqui esta afirmação de há campos sobre os quais eu não me sinto. Sinto que, por escrúpulo, claro que este eu aqui é do narrador. Leia-se, vamos saber no final, é do Dr. Rieu. Mas por detrás desta personagem, naturalmente, que está também o autor, não só por trás desta personagem, mas também sobre ela. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, de facto, aqui há uma alegoria muito concreta. O próprio Albert Camus admite-o depois, que há aqui uma referência a essa peste, a esse mal chamado nazismo, mas o modo como termina é também um fim em aberto que dá para outro tipo de leituras. E se me permitem, eu vou lembrar ou ler para quem por acaso ainda não leu o romance. Portanto, no final, a cidade está a recuperar a alegria, o desconfinamento, existe o desconfinamento, não é um final. Não, Camus tem a preocupação, penso eu, de não fazer um final muito, enfim, um final muito, um happy end para todos. Há personagens que morrem, que dão conta ou que manifestam bem, traduzem bem todo o desespero das expectativas, das melhores expectativas relativamente a algumas delas, mas o último parágrafo é menos otimista do que o de Saramago, apesar de aqui não estarmos no pós-moderno. Aqui não há nada de pós-moderno em Camus. Claro. Com efeito, ao ouvir os gritos de alegria que subiam da cidade, Rieu lembrava-se que esta alegria estava sempre ameaçada, porque ele sabia o que esta multidão eufórica ignorava e se pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre, nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nas caves, nas malas, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus raios e os seus ratos, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz.
Portanto, este final é o final de um apelo, não há nada à ideia de que vai haver um futuro luminoso ad eternum, é uma recorrência que é preciso estar atento, não é? Isso é interessante o que ambos disseram, e é interessante essa referência que acabou a Ana Paula de fazer agora, pelo seguinte, na verdade, há alguma coisa de bastante diferente no caso do Saramago, até porque não estamos, no caso do Saramago, estamos perante e, de certo modo, no caso do Camus também, sobre uma praga inventada, não é? Portanto, uma pandemia inventada, completamente inventada, que já sabemos que a do Defoe também tem a sua componente ficcional, não é? Mas parte de uma experiência histórica. No caso do Saramago, isso não acontece. Agora, o que me parece interessante e bastante comum, se quiserem, recorrente nos três romances, é um pouco a experiência que a pandemia nos leva a tornarmos-nos todos iguais e todos indignos e todos, digamos, capazes de descer as escadas da degradação humana, da abjeção, etc. Não é? Portanto, isso parece bastante comum às ficções em torno de pandemias, não é? Portanto, é uma espécie de experiência, pré-experiência ou experiência de um apocalipse, que depois pode ou não levar a uma ressurreição, digamos assim, não é? Mas é uma experiência em todos os casos de um certo apocalipse, seja ele um apocalipse mais evidentemente social ou coletivo, digamos, ou um apocalipse que atinge mais o domínio, digamos, atomisticamente individual. Não é? Mas parece-me que nos três casos, tanto quanto posso perceber, eu não li o livro do Defoe, só posso perceber a partir da intervenção do Walter, mas em todos eles há um bocadinho esta preocupação de dar a ver a experiência do igualitária, digamos assim, do apocalipse. Isso parece-me bastante. Walter, eu perguntaria se tu identificas, a não ser que queiras pôr alguma questão, não é? Se tu identificas algumas, exatamente, nessas descrições minuciosas da peste, identificas padrões que se venham a repetir noutras ficções ou porventura noutros relatos de pandemias? Sim, acho que sim, há padrões que se repetem e às vezes, comparando até com a situação atual, é quase alguma ironia no modo como se pode dizer que, sobre alguns aspectos, Defoe antecipa esses padrões. Há padrões que se repetem, os padrões de comportamento. Claro que, voltando um bocadinho atrás, claro que um padrão que se repete é precisamente esse, o de colocar os indivíduos perante situações extremas, as situações de isolamento e as situações de quarentena, não é? E esse é podemos dizer que há aí um padrão que se repete. E a rejeição da quarentena, claro, no caso do Defoe, essa rejeição é muito grande. Ele considera que a quarentena não deveria ser feita assim, porque a quarentena, naquela altura, isso é factual, é histórico, não é inventado por Defoe. A quarentena naquela altura, em 1965, numa casa, se houvesse uma pessoa infectada, determinada, essa casa era fechada com toda a gente que lá estava dentro. Isto é, a família toda ficava lá, não podia sair. E podiam ficar por um mês. Claro, inicialmente a quarentena seriam os tais 40 dias, mas
em certas situações isso prolongava-se no tempo. E tinha um guarda à porta, havia um guarda da noite e um guarda de dia. Cada casa tinha 2 guardas, um de noite e um de dia, para não deixar as pessoas sair, e por outro lado também para fazer os recados, para ir comprar coisas e tal, se fosse necessário. Isto são padrões que se repetem, mas há padrões comportamentais que se repetem, essa rejeição do confinamento. Por exemplo, interessante vermos como ele fala do desconfinamento apressado, que é feito num determinado momento. Isto é, quando se começa a verificar que o número de mortes está a diminuir, e o tal Dr. Heath, que poderá ser uma espécie de um arquétipo do Dr. Rayeux, que é um amigo do narrador, o Dr. Heath é interessante, como já nos princípios do século XVIII, ele calcula, num determinado momento, ele diz ao narrador, o surto vai começar a diminuir, porque eu já fiz os cálculos relativamente à relação entre o número de infectados e o número de mortos, e essa relação está a diminuir, o que quer dizer que apesar... Porque ele diz, não, mas o número de mortes continua a ser muito grande. Não, mas vai ver com o avançar da semana, dos meses, como vai diminuir. E é verdade, ele tinha razão, o surto começou a diminuir. Portanto, aquilo que fazem hoje os nossos especialistas, quando fazem estes cálculos acerca de como é que vai evoluir o surto, era feito já pelo Dr. Rayeux com base naqueles números que eram publicados semanalmente pelas paróquias relativamente ao número de mortos e ao número de infectados. E é interessante o desconfinamento, porque as pessoas saem todas para a rua quando começa a haver esses sinais todos de que a situação está a melhorar, e isso vai levar a um reaparecimento do surto. Quer dizer, as pessoas passam a conviver, porque toda a gente se afastava. Ele apresenta essas situações extremas como eu dizia, de desespero das pessoas, sobretudo perante o confinamento. E o confinamento acaba, toda a gente sai, toda a gente vem para a rua, e isso vai levar a que durante algum tempo o número suba outra vez, para depois começar a descer definitivamente, mas durou cerca de um ano. A peste durou cerca de um ano. Mas, portanto, há de facto padrões que se repetem, não é? E é muito interessante porque, de facto, hoje, na situação que vivemos, isto permite-nos ler estas obras a uma outra antes de passarmos antes de abrirmos para o público, e talvez já comece a ser o momento de o fazermos, uma coisa também que me desperta alguma curiosidade, sobretudo relativamente a esse relato ou essa descrição da peste, que é, digamos, na altura não havia solução para a epidemia, não é? Portanto, não havia propriamente perspectivas de vacina nem tratamento, não é? A minha pergunta é, digamos, a questão da responsabilidade pela cura ou pela morte, como é que era colocado no romance? Quer dizer, digamos, a questão da providência divina surge frequentemente, como é que se coloca? Ou do castigo divino? Sim, ela é apresentada como desde o princípio, a narrativa apresenta
Eu não sei se me estão a ouvir. Pois, houve uma paragem, não houve? Sim, houve uma paragem, pronto. Sim, agora de repente parece que estou a conseguir ser ouvida. Talvez, dado que não conseguimos ouvir o Walter, talvez, se a Ana Paula concordar, poderíamos abrir o debate enfim, ao público, se quiser, porventura, pôr alguma questão. Parece-lhe bem? Só dizer, sim, deixe-me só aproveitar para dizer o seguinte, porque o Walter, eu pelo menos acabei por não ouvir a resposta dele relativamente à questão do castigo divino. Isso é de facto um traço também presente em Camus, por isso existe aquela personagem do jesuíta que tem um desenvolvimento muito curioso, porque ele começa por ter um sermão completamente inflamado sobre, recriminando os fiéis, culpabilizando-os porque o que se está a passar é um castigo divino e é um caminho para a sua salvação, até haver depois um acontecimento que é a morte do filho do juiz e ele ser confrontado com a interrogação sobre o sofrimento das crianças. E isso é de tal maneira pungente e perturba-o tanto que Camus, que é a segunda vez que o faz, porque no estrangeiro faz o mesmo com o capelão que vai visitar a personagem à prisão, condenado à morte, Camus coloca-o a morrer, Panulo morre e na certidão de óbito põe em causa desconhecida. Não o identificam como sendo uma vítima da peste, mas é qualquer coisa que ele não conseguiu aguentar. Pronto, era só para dizer como realmente há aqui outra vez essa referência ao castigo divino, ao possível castigo divino e a peste ser um momento de purgação, da expiação, e como é que o Camus resolve esta questão. E sim, por mim, podemos passar às perguntas que passamos então, embora me pareça que o Walter não está aí connosco. Desapareci, foi? Sim, não, estás, pronto. A imagem é que deve ter desaparecido, não sei porquê. Mas não faz mal, desapareceu o som num certo momento. Mas então vamos passar às questões do público, se alguém tiver alguma questão e quiser, enfim, entrar nesta conversa. Então, por favor, libertem o micro para alguém. Parece-me que haver alguém que quer. Não? Eu vejo uma mão, parece-me que será necessário abrir o micro. Sim? Eu creio que há duas pessoas, Francisco Mesquita, não é? Podiam fazer o favor de abrir o micro para o participante? Olá, boa noite. Boa noite. Não sei se me estão a ouvir. Estamos. Ok. Muito obrigado por mais esta iniciativa de Serralves, que eu tenho acompanhado sempre que posso e hoje é particularmente interessante. Eu, das três obras, li apenas o ensaio sobre a cegueira e vi também o filme do Fernando Meirelles, que foi feito justamente tendo por base essa obra de Saramago, que me perturbou bastante quando li. Ela é muito intensa e, na verdade, diz muito aquilo que nós somos em seres humanos. E de forma que a questão que eu tenho aqui é uma questão que, de alguma forma, já foi respondida a propósito da repetição
dos padrões, não é? Desde o século XVI até à atualidade, não é? Quando há pandemias, de que forma é que nós, enquanto seres humanos, reagimos a estas situações todas dramáticas. E então, aliás, a doutora Isabel Pires de Lima, a propósito dessa obra que eu também li, falou dos seres humanos, que os seres humanos são sós e também que o homem ressurgirá sozinho. Enfim, tenho a questão que talvez até de ordem um pouco filosófica, não tanto em termos de literatura, é que passados 4 séculos, não é? Desde a primeira obra, mais ou menos, até à atualidade, com toda esta aprendizagem que houve, a cultura, também a intervenção da cultura enquanto entidade de criação de pessoas mais responsáveis, se de facto isso se verificou, se verifica e se a literatura também, de alguma forma, reflete ou não esse caminho, ou se na verdade continuamos a ser o que éramos no século XVI e provavelmente muito antes disso. É esta a minha intervenção. Agradeço de facto uma vez mais à Fundação Serralves e aos 3 participantes aqui neste debate, que eu acho de facto fantástico. Muito obrigado, uma vez mais. Muito obrigada. Não sei se algum de vocês quer tomar a palavra, o Walter ou a Ana Paula, ou... Não sei, eu não sei se me ouvem. Sim, ouvimos. Eu deixei de ter imagens e portanto, não sei o que é que se passa. Pois, eu penso que há continuidades. Neste caso, há claras continuidades desde o século XVII. Agora, eu penso que temos que ter em consideração as continuidades e as diferenças, e as grandes diferenças. Isto é... a representação dos extremos da natureza humana no século, neste caso no século XVIII, claro, a epidemia foi no século XVII, foi em 1665, mas o romance, a obra de Defoe é de 1622. Portanto, mas o modo como isto é representado, como esta situação extrema, da situação humana extrema, em situação de confinamento e de quarentena, é representado, há analogias formais, de facto, eu há pouco também acentuava isso, mas não nos podemos esquecer que depois há diferenças fundamentais e as analogias formais não devem ocultar essas diferenças fundamentais. Isto é, o modo como Defoe representa esta colocação da natureza humana perante situações extremas, em que, por exemplo, ele acentua a autopreservação como sendo aquilo que vem à superfície, não é? Há bocado a Isabel Lima falava da situação de descida aos abismos, não é? Descida aos infernos e que estes quadros apresentam. E ele apresenta como quando desaparecem todos os constrangimentos sociais, digamos, podemos pôr a questão nestes termos, aquilo que aparece é o sentido da autopreservação como sendo mais fundamental à natureza humana. Esse sentido de autopreservação representado nos inícios do século XVIII por Defoe é algo completamente diferente do que pode ser o sentido da autopreservação representado por Camus ou representado por Saramago. O sentido da autopreservação representado por Defoe é um sentido que pretende ilustrar fundamentalmente a necessidade de ordem, a necessidade de a natureza humana ser submetida à ordem. É dizer que na ausência de constrangimentos sociais, o que vem à superfície da natureza humana é a barbárie.
sabemos como isto é perigoso em termos ideológicos, este tipo de representação da natureza humana, não é? Foi nestes termos que a extrema-direita, nos princípios do século XX, representou a natureza humana e acentuou a representação da natureza humana, quando acentuava a necessidade de ordem, de uma nova ordem, de resto era assim que se chamava. Portanto, isto é perigoso, mas tem sentido completamente diferente nos princípios do século XVIII do que tem naturalmente nos inícios do século XX. E certamente que essa colocação da natureza humana perante situações extremas que levam a esta representação do sentido da autopreservação como sendo central à natureza humana, tem, por esta razão, de ser lida de formas muito diferentes, para além das semelhanças formais. Eu diria que as semelhanças são fundamentalmente formais, mas depois o sentido histórico e o sentido ideológico dessas representações e o sentido literário é completamente diferente uns dos outros. Sim, claro, eu concordo bastante com o que o Walter está a dizer, designadamente quando ele refere a questão da necessidade de submissão à ordem, de submissão a uma ordem como consequência de uma experiência pandémica e digamos, de uma experiência de convivência com o extremo, onde há, portanto, uma espécie de evidenciação daquilo que há de mais indigno na natureza humana, mas simultaneamente há também a manifestação do que a solidariedade humana consegue construir. Ora, no caso do Saramago, obviamente não há essa sugestão de submissão à ordem. Pelo contrário, há exatamente o apelo à construção de uma nova ordem, à construção de uma ordem que não seja uma ordem que permita sair do caos que a ordem vigente faculta. Portanto, porque no fundo a ordem vigente faculta um caos semelhante ao caos dos cegos no manicômio. E portanto, digamos, há exatamente a convicção de que essa experiência extrema pode conduzir exatamente à reordenação do mundo, não é? À reordenação do mundo, no fundo é isso. Não sei se a Ana Paula quer dizer outra coisa. Há aqui alguém quer fazer uma pergunta? Eu só quero falar pelo Camus, porque sim, claro. Acho que fica no meio termo, isto é, não há em Camus, por muitas razões, uma defesa de uma ordem totalitária, completamente extra-indivíduo, mas o que acontece neste enredo, não estou-me a referir aqui no romance, o que acontece e me parece significativo relativamente a esta questão que agora estavam a falar, é que, independentemente de ter havido uma decisão de fechar a cidade, portanto, os indivíduos estão confinados, independentemente das outras regras oficiais, digamos assim, dos modos de o recolher obrigatório, etc., o que há, por exemplo, e que me parece muito significativo, é que um das personagens vai ter com o médico e diz, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos organizar para fazer para ajudar no que podemos. Portanto, há uma manifestação realmente de uma organização, da necessidade de uma organização das ações dos indivíduos. E, portanto, não é propriamente um rejeitar da ordem, é incluir uma organização que parte também da iniciativa dos indivíduos e que parte muito desta ideia em Camus e que fica expresso no romance,
ele não quer, num dos diálogos das personagens, eles não estão à procura de ser heróis. Eles procuram um outro tipo de heroísmo. E qual é o heroísmo? O único heroísmo que procuram é cada um tem que fazer bem a sua função naquele momento. E, portanto, o médico é ser médico, o empregado da Câmara, em vez de ir à noite para reescrever 1400 vezes a sua frase, vai fazer estatísticas, vai contar, fazer a contabilidade do dia. Portanto, há uma organização que parte também desse espírito voluntário de participar, de colaborar para a comunidade. Isso, de resto, vai custar caro não é só por isto, não é só por o Romance da Peste, mas também, em grande medida, vai custar caro a Camus, porque vai ser muito criticado, designadamente pelo grupo de L'État Moderne com Sartre à cabeça, de que ele seria um promotor de uma literatura à cruz vermelha, à moda de cruz vermelha. Mas, sim, é a expressão. Mas eu acho que é injusto na medida em que há aqui uma proposta. Podemos concordar mais com ela ou não, mas há uma proposta, não é? E é uma proposta muito concreta. Bom, nós vamos ter que nos aproximar do fim mesmo, porque estamos a chegar aos limites dos limites. Todavia, há aqui alguém que já tinha manifestado há bastante tempo vontade de intervir. Eu pedia para abrirem o microfone a João Alberto Pimenta. Antes de terminarmos, daríamos voz. Como é que posso intervir? Faz favor. Estou em minha casa, estou a ver, e de facto, muito bem. Mas não sei onde é que devo carregar para poder fazer a minha pergunta. Não, mas estamos a ouvi-lo, pode perguntar. Muito bem. Estamos a ouvi-lo. Então, parece-me que podemos ver, agora fazer uma espécie de síntese e tentar ver de duas perspectivas. Uma que será de uma perspectiva utópica, talvez mais no José Saramago, do José Saramago e talvez um pouco também no caminho. Não é em que não há para o momento do futuro. Outra seria, numa concepção nietzschiana, uma espécie de o eterno retorno. Estas coisas podem vir a aparecer sempre outra vez. Estão paradas, como diz o Camus. Era essa a questão. Bom, eu não sei se algum de vocês quer retomar a palavra, Ana Paula ou Walter. Eu diria que de certa forma nós já tocamos nessa problemática, não é? Digamos, de todos estes romances, de alguma forma reproduzirem certas situações tipo, não é? Portanto, eu não percebi muito bem se queria que nós precisássemos algum aspecto em particular, porque na verdade parece-me que já tocamos um pouco essa questão de padrões que se repetem, não é? Eu diria que sim, que há padrões que se repetem. Bom, eu daria a palavra, e é mesmo a última possibilidade que temos, alguém da Costa. Podiam abrir o microfone para essa pessoa e depois terminaríamos. Não? Será que a pessoa já não está? Está sem microfone. Está sem microfone? Parece que sim.
Agora sim. Muito bem. Então, por favor. Da Costa, pode falar? Há aqui qualquer dificuldade que eu não consigo identificar? Mas a pessoa... Não? Parece que não está a ser possível. Bom, perante a dificuldade e perante o adiantado da hora, eu acho que vai ser melhor encerrarmos a sessão, dado que já ultrapassamos em bastante o tempo que nos tinha sido disponibilizado. Eu gostaria de, em nome da Fundação de Serralves, agradecer vivamente ao professor Walter Cunha e à professora Ana Paula Coutinho a disponibilidade que manifestaram para estar aqui connosco e para podermos construir esta sessão, que teve fiéis seguidores durante todo o tempo, e portanto, que nos permitiu, de facto, um momento de reflexão em torno destas questões que, finalmente, nós temos tendência a pensar que somos os primeiros no mundo a vivermos estas experiências que decorrem de situações pandémicas do tipo da que estamos a viver e, na verdade, estamos longe de ter sido os únicos ao longo dos tempos e, sobretudo, em certos aspectos, estamos a viver essa experiência de um modo que não é em muito dissemelhante do que muitos outros antes de nós viveram. E, portanto, talvez seja de facto útil lermos relatos e ficções que, de alguma forma, nos inquietem e nos tranquilizem, as duas coisas, em relação à experiência que estamos a viver hoje. De toda a forma, mais uma vez, reitero os agradecimentos à Ana Paula Coutinho e ao Walter Cunha. Muito obrigada por terem estado aqui connosco e a Ana Paula já foi repetente aqui em colaborações com Serralves, agradeço-lhe muito particularmente por isso. E aproveito, antes de fechar, para lembrar que amanhã temos de novo Conversas com Serralves, às 18 horas, com um tema A arquitetura evolui com a espécie, a espécie condiciona a arquitetura. Será uma sessão onde Manuel Sobrinho Simões e Eduardo Souto Moura, com a moderação de Valdemar Cruz, vão-nos falar das relações entre tempo e arquitetura, finitude humana e eternidade, com a qual a arquitetura roça. São, digamos, estas questões tão complexas e outras anunciam os nossos intervenientes ainda nem sonhadas, sobre as quais irão falar amanhã. Portanto, esperamos amanhã às 18 horas para esta conversa com Manuel Sobrinho Simões e Eduardo Souto Moura, com a moderação de Valdemar Cruz. Então, obrigada e até amanhã.